ok? Estamos de volta com o segundo bloco do Urbanidades, hoje com a poetisa Farah Chama, a palestina Farah Chama aqui presente, falando com a gente sobre essa visão de mundo que ela tem sobre poesia, sobre jovens, sobre faculdade, enfim. Eu queria começar o segundo bloco, a gente planejou isso um pouquinho antes, né? Citando o Rod Serling, que para quem não sabe, era um escritor, um roteirista americano que na década de 50 do século 20 escreveu uma série que chamava-se Twilight Zone, ou Além da Imaginação, que na virada do século o Spielberg recriou nos Estados Unidos. Mas a levada do Rod Serling era um pouco mais trabalhando algumas análises sociais. E lá pelas tantas, no episódio, ele afirma que as pessoas são iguais em todos os lugares. Isso ficou na minha cabeça porque eu acabei vendo um episódio há pouco tempo e joguei isso para ela. Porque ela, à medida que anda pelo mundo e vê diversas nacionalidades, diversas pessoas com visões do mundo diferenciadas, pode ou não concordar com essa afirmação. O que você acha? Então, a primeira vez que eu veio para o Brasil, eu me senti muito estranha, porque eu não falava a língua. Eu falava brigadeiro no lugar de obrigada. Muito brigadeiro. Muito brigadeiro. Não, foi muito estranho, mas quando eu aprendi a língua, eu não senti essa barreira. Senti que eu posso me sentir em casa, até num lugar do mundo que é muito, muito longe da minha casa, que fica em Dubai. Então, devagar, eu comecei a sentir que só tem algumas barreiras da cultura, mas no fundo, da essence, como Rod fala, a palavra que ele usou é essence, e é a mesma. Essência, só para traduzir. Essência. Né? A essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Curiosamente, ele dizia isso numa época, ainda no auge da Guerra Fria, em que o que o americano pregava é que havia diferenças, né? Sim. E que havia diferenças e ainda a cultura americana em si prega o individualismo, né? E quanto mais individualistas nós somos nesse mundo que jogam tantas imagens e tanta informação pra gente, mais semelhantes nos tornamos. É um paradoxo. É, verdade. Mas ainda assim, eu vou falar agora do brasileiro. Eu vejo que o brasileiro não consegue perceber o mundo como ele é. Não sei se você teve essa noção. Talvez porque aqui eu percebi que só tem brasileiros. Então, em Santos, pelo menos, eu não encontrei muitas pessoas que vêm da fora. Talvez é por isso que é mais difícil perceber. Então, o tamanho do mundo, que tem sempre mais. Eu acho que por viajar, uma pessoa começa a sentir que eu sou tão pequeno e tem muitas coisas no mundo, sim, mas isso não significa que eu sou diferente. E nem menor, não é? É. Isso. Você sabe que existe um escritor, eu não coloquei isso na tua pauta, mas eu não vou te comprometer. Existe um escritor brasileiro já falecido, chamado Nelson Rodrigues. Ele era um dramaturgo, fazia peças, né? Playwright. E ele cunhou na década de 50, quando o Brasil, e é oportuno porque nós estamos na Copa, quando o Brasil perdeu a Copa de 50 no Maracanã, que o Brasil tinha em si um sentido de vira-lata. A mutt, o street dog. Yes. E ele diz assim, o brasileiro em si, ele tem essa síndrome, esse sentido que ele se acha menos, né? E que a Copa de 58, 62, quando o Brasil foi bicampeão, resgatou um pouco esse sentido de que não, temos valor. Eu sei que estou falando de futebol, mas o futebol é uma expressão muito forte da cultura brasileira. Porém, eu particularmente acho que esse sentimento ainda está presente. De alguma forma, a gente incute em nós um sentimento de sermos menores do que somos. Principalmente porque não conhecemos o outro. Mas é isso. Mas você acha que ainda tem esse sentimento? Eu acho que ele ainda é presente. E tem um lado positivo disso, que é quando a gente na Copa tem tratado tão bem o estrangeiro, havia uma certa relutância, né? Não quero Copa, não vai ter Copa, vai ter Copa. E agora vê-se que todas as seleções estão sendo bem tratadas. Isso é um pouco numa sensação, nossa, eles são estrangeiros, né? São melhores que eu. Quero tratá-los bem. Eu não sei se é isso, mas tem um pouco disso com certeza. Né? Mas eu acho que uma pessoa sempre tem medo do outro. E sempre Daquele tem essa ideia. Conhece, né? Sempre tem esse sentimento que ele é diferente, ele vem da fora, eu sou menor. Mas eu acho que devagar uma pessoa se acostuma e começa a sentir que não, no fundo, a gente é a mesma coisa. Sim. Eu comecei a perceber isso só quando eu viajei. Quando eu comecei a viajar, eu comecei a sentir.
Eu tenho que interromper você, porque eu prometi para o pessoal de casa que ela ia declamar alguns poemas, né? Então eu vou fechar o bloco antecipadamente para deixar a Fara, eu vou até sair de cena aqui para ter mais espaço, nosso estúdio é pequenininho, né? E ela poder declamar um poema agora que vai ser em francês, é isso? Isso. Em francês para vocês. E aí a gente volta no terceiro bloco falando mais sobre poesia especificamente, que é o que eu quero abordar. Até já. Fara. Table rase. Prenez tout ce que je sais. Prenez tout ce que je sais et jetez-le dans le Nil comme la mère de Moïse a fait. Ne me demandez pas d'où je viens, ni où je suis né, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui est écrit sur mes papiers. Je suis personne. Je suis personne, un nomade, une âme perdue, un simple esprit nomadisé. Je suis la langue sans maître, sans rime. Je suis l'arabe, le persan, le latin, le germanique. Je suis la langue non maîtrisée. لا وطن لي على الأرض أجد الوطن في السماء غيمة حرة عذراء لا وطن لي على الأرض أجد الوطن في السماء غيمة صوفية عذراء تمتد ببطء على أرجاء الأزرق اللانهائي. Je suis la neige, le désert, je suis la terre, l'univers, je suis le calme des océans, des mers. Je suis les mots qui se suivent dans un vers. أنا درويش I am Poe, je suis Baudelaire. لا أفقه كلام المنابر لا أفقه القواعد والأوامر لست دستورا ولست حمامة السلام أنا إبراهيم أحطم جهل الأصنام أنا كوكب دري يوقد من حبر الأقلام.